Retomando a leitura, a compreensão. Participante. Trata-se de uma paciente casada no final dos 30 anos. 2 filhos, um de 19 e uma de 14 anos. A família vem do Líbano. Ela tem muita enxaqueca e é depressiva. O casamento vai muito mal. Ficou sabendo que há 20 anos atrás o seu marido abusou da sua sobrinha de 4 anos. Ela também teve muitos casos. Qual é, então, o problema dela? Pergunta o Hellinger. Participante. Ela não consegue tomar uma decisão. Se deve ficar, se deve ir ou se deve ficar. Ir para o Líbano e permanecer lá. Se deve ficar ou não com o marido. Isso se manifesta através de sintomas corporais. Hellinger. Ela precisa voltar para o Líbano. Participante. Mas o marido não vai acompanhá-la, Hellinger. Então ele fica aqui. Essa é a solução. Participante. Sim, já pensei nisso também, Hellinger. Pois é. E risadas estrondosas no grupo. Hellinger então se dirige ao grupo. Exato. Acontece que algumas vezes nós temos a coragem de seguir nossas compreensões e agir de acordo com elas, e ainda por cima dizê-las ao outro. Para o participante, Hellinger diz: se você disser isso para a mulher, terá um efeito, mas ela não precisa fazer isso. Você não ficará lá para ver se ela vai fazer isso. Se você disser isso a ela, terá o seu efeito. Isso é mais do que o suficiente. Próximo tópico. Sobre as terapias breves. Hellinger, para o grupo. Estou demonstrando terapias breves aqui. Nas terapias breves, trata-se de acertar o ponto decisivo e mudar algo ali. O resto anda por si só. Anda e anda e anda. E anda por si só. Próximo tópico. O medo. Participante. Em nossa instituição para adolescentes vive um rapaz de 17 anos. A sua mãe nasceu na Terra Nova. Hellinger interrompe e pergunta qual é o problema, e o participante continua. O seu problema é que não consegue lidar com relacionamentos, isto é, ele não consegue trabalhar. Apesar de ter terminado a escola secundária, ele interrompe o relacionamento e também o trabalho depois de um curto tempo, apesar de podermos perceber. Hellinger interrompe e diz: não quero saber detalhes. O que há com o pai dele? E o participante responde: seu pai é turco, desconhecido para ele. A mãe é meio indígena e o Hellinger interrompe novamente e diz: isso já é suficiente para mim. Onde ele vai trabalhar? E o participante diz: no momento ele trabalha. E Hellinger pergunta: onde ele vai trabalhar? E o participante responde: não sei. E o Hellinger diz: na Turquia. E o participante diz: eu já pensei nisso também. E o Hellinger diz para o grupo: na maioria das vezes o terapeuta chega tarde demais. E risadas no grupo. Participante: muitas vezes nós mesmos não queremos acreditar nisso. E Hellinger diz: na verdade é isso. Tem-se a compreensão e não se tem a coragem de dizê-la, porque se tem medo daquilo que os outros vão falar. Quando se tem esse medo, tornamo-nos uma criança e é claro que ficamos incapazes de agir. A participante concorda com a cabeça. Hellinger, existe uma linda canção. Que bênção, ser ainda uma criança. Algo mais? O participante responde: não, está bom. Próximo tópico. O lugar do ajudante. Participante. Trata-se de um garoto de 13 anos. Ele não consegue ficar em nenhuma escola e tampouco com sua mãe. Ele ainda não sabe ler e escrever e Hellinger interrompe e diz não. E o participante fala: a questão é onde ele pode ficar, e o Hellinger diz sim, onde ele pode ficar. E para o grupo ele complementa:
Está claro onde ele pode ficar, com a pessoa que ele não mencionou naturalmente. Participante: o pai está morto. E Hellinger para o grupo diz: o que ele fez agora? Ela fez uma objeção, colocando-se contra a solução. E a participante diz: eu não entendo a solução. E o Hellinger diz: não. E você não pode trabalhar com o garoto. Você não deve também. E o participante diz: eu trabalho. E Hellinger interrompe e diz: não. E para o grupo ele diz: vocês viram que ela sorriu antes, bem breve? Está acontecendo uma outra coisa aí. Uma transferência que não é boa para o garoto. Hellinger diz: na verdade, também não trabalho com o garoto. E o Hellinger para o grupo diz: essa foi a segunda objeção. O garoto tem um lugar no coração dela. E a participante diz sim. E o Hellinger diz que não. E para o grupo ele responde: já podemos ver isso quando ela quis descrever tudo o que ela não faz e não sabe fazer. Se ele tem um lugar em meu coração, procuro por aquilo que posso fazer. Então estou de imediato numa posição totalmente diferente. Ela fez objeções toda vez que eu tentei encontrar alguns caminhos para a solução. Portanto, através de suas ideias, ela mantém o garoto em seu problema. Participante: não acredito nisso. E Hellinger para o grupo diz: vou fazer uma experiência. Hellinger escolhe um representante para o garoto e deixa que a participante se posicione em frente a ele. Após um certo tempo, o representante do garoto se curva de tal forma para trás que fica ameaçado de cair. Então, ele se afasta para trás o mais que pode. E Hellinger diz: ele faz isso com razão, ok? Era isso que queria mostrar. Agora vou fazer mais um experimento. Hellinger chama o mesmo representante do garoto, escolhe um representante para a terapeuta e um representante para o pai do garoto. Ele coloca o pai em frente ao garoto e a terapeuta atrás de si. Desculpe. O filho vai em direção ao pai. Este estende os braços. Os dois se abraçam intimamente. Hellinger então coloca a terapeuta à vista. Hellinger, para a representante da terapeuta, diz: como você se sente aqui? E a representante diz: comovida, me toca muito. E Hellinger responde para os representantes: ok, foi isso. Para o grupo, Hellinger afirma: nós podemos ver o efeito em que tanto o ajudante se alia à pessoa excluída, o que lhe dá a precedência, claro, e não se coloca no meio. O pior lugar para um ajudante é ao lado do cliente. Isso causa medo nos clientes e faz o ajudante ficar impotente. Para a participante, ele diz ok e a participante confirma que sim. Próximo tópico: a dignidade. Participante: trata-se de um garoto de 13 anos que tem aparência de 18. Ele se ocupa muito com magia negra, rouba dinheiro regularmente, causando preocupações aos pais, sobretudo à mãe. Ele chegou a um ponto em que diz: estou perdendo a confiança e em breve ele vai me ficar indiferente. E Hellinger diz: ok, sente-se do meu lado. Que foi que você não mencionou? E a participante diz: o pai. E o Hellinger pergunta: o que é que há com ele? O participante continua: o pai mora com a família também. Ele trabalha muito. Eu trabalhei nesse aspecto para que ele se ocupasse mais com o garoto. Agora ele está mais fortemente envolvido, mas é ainda a mãe que assume a responsabilidade principal. E Hellinger continua: se eu fizer com você agora uma espécie de supervisão, então vejo que você trabalha num círculo estreito, com 2 ou 3 pessoas. Você viu que aí não existe solução, por isso o próximo passo é ampliar o círculo e ver o que aconteceu nas famílias de origem dos pais. Então vamos chegar à raiz, partindo daí podemos resolver o problema. Hellinger: o que aconteceu? Esta é a pergunta importante. E a participante diz: aconteceram algumas coisas.
o que foi importante? Um tio do pai morreu durante a guerra quando criança, sob os escombros de uma casa que desabou após ter sido atingida por uma bomba. Ninguém pôde salvá-lo. Hellinger então pede para o participante que continue a falar. Não, e diz, não, isso basta. Isso tem força. Vamos colocar o tio. Hellinger escolhe representantes para o tio e para o garoto e os coloca em frente ao outro. Hellinger diz, após um certo tempo, para o representante do tio, é melhor você se deitar no chão. O representante do garoto fica de olhos fechados a maior parte do tempo. E Hellinger, para a participante, diz, havia ainda outros membros da família na casa que desabou. E a participante diz, acho que havia ainda uma outra criança que conseguiu se salvar. Ainda há mais coisas do lado da mãe também. Havia um tio que era deficiente mental na época do nazismo. A preocupação que existia era que ele fosse deportado. Hellinger diz, é isso. Para o representante do irmão do pai, ele fala, você pode se sentar novamente. E para o participante ele diz, esse tio foi salvo? Ele pergunta, na verdade. E a participante diz, ele foi salvo. Nessa linguagem, existe ainda um outro tio que se suicidou quando era já de idade. E Hellinger diz, isso não é tão importante. Vamos colocar o tio que tem deficiência mental. E a participante diz, ele tinha epilepsia. Hellinger então coloca o tio em frente ao garoto, os dois se olham durante um longo tempo e após um certo tempo Hellinger escolhe uma representante para a mãe do cliente e a coloca ao lado de seu irmão. A mãe olha para ele. Ele está de olhos fechados e sua cabeça está um pouco inclinada na direção dela. Hellinger, depois de um certo tempo, se dirige ao irmão da mãe e diz, diga-lhe. Ele fala, sou um fardo para vocês. Irmão da mãe, sou um fardo para vocês. E a participante, também é assim que o garoto se sente em relação a seus pais. O irmão da mãe fica de novo de olhos fechados. Hellinger conduz esse garoto para ficar em frente ao tio. Hellinger para o garoto diga, querido tio. E o garoto diz, querido tio. Hellinger o aproxima mais, a mãe estende-lhe a mão, une os dois e se afasta um pouco. O garoto abraça o tio. Este coloca a cabeça nos ombros do garoto. Seus olhos continuam fechados e ele deixa os braços prenderem. A mãe se afasta um pouco. Depois de um certo tempo, o garoto solta-se do abraço. Os dois, então, um em frente ao outro, olham e se estendem as mãos. Então o tio fecha os olhos novamente. A mãe abaixa a cabeça durante um certo tempo e olha novamente para o irmão. Este se solta do garoto e se coloca ao lado de sua irmã. Ele o abraça firmemente de lado, de olhos fechados, coloca sua cabeça sobre os ombros dela. O garoto se afasta novamente. Hellinger para o participante. Esta é a solução para o garoto. Está claro para você? E o participante afirma, está claro, a frase que você disse foi importante. E Hellinger, apontando para a constelação, diz, você precisa mostrar essa imagem para ele e para a mãe. E Hellinger, direcionado ao representante do garoto, pergunta, como é que você se sente agora? E o representante diz, estou bem agora, antes tinha a sensação de que ia ficar doido, doido da cabeça. E Hellinger diz, exato. Para os representantes, Hellinger diz, ok, agradeço a vocês. Próximo tópico. Menos é mais. Participante inicia. Trata-se de um garoto de 9 anos de idade que é muito inteligente, mas não quer mais aprender. Os pais se separaram. Com o pai, o garoto é um cordeirinho e com a mãe, agressivo. Hellinger. Então você já sabe qual é a solução. Provavelmente ele precisa ir para o pai, diz a participante. E Hellinger então pergunta, o que significa esse provavelmente? E a participante diz, eu já disse isso, mas...
E Hellinger, o quê? E o participante continua. O pai trabalha, a mãe não. Portanto, o garoto fica com a mãe. Foi essa a solução deles. E Hellinger para o grupo diz: agora surgem as objeções que vão contra a solução. E a participante: então não posso fazer mais nada nesse caso. E Hellinger, direcionado ao participante, diz: o que acontece quando alguém vê o que é certo e renuncia a qualquer objeção? Sinta o que acontece em sua alma. A participante fecha os olhos e se concentra. Hellinger, então, direcionado ao grupo, diz: ainda existe algo que é importante, renunciar a fazer algo por si só ou até mesmo renunciar a querer empreender algo para a participante. O importante é apenas dizer: é certo para ele ficar com o pai. Fim. A participante concorda com a cabeça e Hellinger diz: você percebe a diferença? É quando você encontrar a mãe e não precisa dizer nada. Você estará irradiando isso. O garoto também vai perceber. E para o grupo, Hellinger afirma: o princípio básico deste trabalho é menos é mais. E a participante agradece com muito obrigada. Próximo tópico: a prudência. Participante: trata-se de uma mulher. Ela sofreu abuso de seu pai e seus 7 irmãos também. Hellinger para o grupo: eu me pergunto aqui, que mãe foi essa nessa família? E para o participante ele diz: vamos constelar e ver isso. Hellinger: escolhe um representante para o pai e uma representante para a mãe e os coloca um em frente ao outro. A mãe segura as mãos na frente da barriga e olha para o chão. O pai começa a tremer, seus joelhos tremem. Hellinger escolhe uma representante para uma pessoa morta e pede que ela se deite de costas em frente à mãe. O pai agacha-se, deita de bruços e toca com a mão o braço esquerdo da representante morta. Esta vira a cabeça para ele e estende o braço direito na direção da mãe, mas ela fica parada. A mãe ajoelha-se, estende a mão direita para a morta, porém permanece à distância. Ela coloca a mão esquerda na boca e vira a cabeça. Então apoia a cabeça da morta com a mão esquerda e a puxa para si, afastando-a do marido, que coloca a cabeça no chão. A mãe segura firme a morta, mas ela se defende contra isso violentamente. Esperneia e grita, mas a mãe a segura firme e a toma no colo. A morta continua gritando, porém mais baixo, lentamente se acalma. Nesse meio tempo, o pai deitou-se do lado direito. Ele segura as mãos em cima da cabeça, como se quisesse protegê-la e como se não quisesse ouvir os gritos. Hellinger escolhe uma representante para a filha e a posiciona. A mãe segura em seus braços a morta que se acalmou. Esta olha inquieta para o pai, movendo-se as mãos. O pai olha inquieto para ela, movendo as mãos, e levanta-se. Mas a filha olha para o chão. O pai dá uns passos em direção da filha. Esta se afasta, fica de lado e continua olhando para o chão. O pai aproxima-se bem da filha e coloca as mãos no seu rosto. Ela deixa os braços penderem e tem os punhos cerrados. A morta se levanta. Solta-se da mãe, afasta-se dela e coloca as mãos sobre a cabeça, de modo semelhante ao pai. Primeiro, a mãe havia olhado para a frente chorando. Agora olha para o pai e para a filha. A mãe levanta-se, vai para o marido e puxa-o chorando para longe da filha. Quando ele se vira para ela, esta coloca as mãos no rosto e chora. A filha se coloca atrás da mãe e a abraça fortemente, com ambas as mãos por detrás. O pai pega a mãe na nuca com a mão direita, empurrando-o para baixo. Então coloca ambas as mãos no pescoço dela, aparentando fortemente. A filha está de lado e olha para o chão. Os pais lutam, caem no chão e se agarram, virando um para o outro.
A filha se retira ainda mais e se deita também no chão ao lado deles. A mãe olha para ela e coloca a mão sobre as suas costas. O pai deita-se de costas, assim como a mãe. Ela olha agora para a filha e se aproxima dela. Ela se ergue um pouco. Mãe e filha se olham nos olhos. A mãe olha brevemente para o marido e se vira para a filha. Esta se deita agora ao lado da mãe e ambas se abraçam intimamente. E Hellinger, depois de um certo tempo, diz: Ok, foi isso. E para os participantes ele fala: Agradeço a todos vocês. Hellinger chama os representantes dos pais novamente. Hellinger para o grupo diz: Quando alguém entrou em papéis tão perigosos assim, e para os representantes ele fala: Vocês dois se entregaram bem autenticamente, por isso precisam voltar a si mesmos. E este é o caminho. Coloque-se um ao lado do outro e curvem-se perante as pessoas reais que vocês representaram com respeito. Os dois representantes colocam-se um ao lado do outro, colocam a mão esquerda no coração e se curvam profundamente. Hellinger diz: Ok, virem-se agora, sejam vocês mesmos. Para o grupo, ele fala: Normalmente não faço isso, tirar alguém da representação, porque para ele é uma experiência divina importante se continuar nisso. É também enriquecedor se permanecer ainda um certo tempo nela. Por isso, não interrompo tão depressa. Mas para tais tipos de representações é importante que se coloque um limite bem claro. Agora, voltando a essa constelação, quem pode dizer algo em relação a isso? Quem pode ousar procurar uma solução para si mesmo? Isso é grande demais. E para o participante ele diz ok e a participante diz sim. E Hellinger se direciona ao grupo. Gostaria de dar a vocês algo para refletir. O que acontece na alma de vocês se renunciarem à nomenclatura abuso? Quais as possibilidades maiores que vocês têm de fazer algo que tenha realmente um bom efeito? Ao invés disso, pode-se simplesmente descrever o que aconteceu sem qualquer avaliação. Aconteceu isso e aquilo, ponto final. Sem usar um tal conceito, porque aquele que o usa coloca-se imediatamente numa posição superior ao outro, e com isso já está impotente para ajudar realmente.